Amém? A história do botão, irmãos. Eu estava aqui brincando com o pastor, porque ele disse, depois os irmãos apresentarem, o senhor em seguida vai pregar. Aí eu disse, pronto, posso pregar até meia-noite? Ele disse, fica à vontade. Eu estava brincando, né? Mas a história do botão é o seguinte, irmãos. Era um certo pregador, e quando ele ia pregar, ele demorava muito, passava do horário. E vocês sabem, né? Até hoje, minha esposa fica me ouvindo, e mulher, ela percebe as coisas. Se eu falar uma palavra em português errado, lá em casa ela vai me corrigir. Falasse aquela palavra em português, está errado. E eu gosto disso, porque aí eu me corrijo. E esse pregador, ele pregava muito, levava muito tempo, e a esposa dele disse, olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma ideia. Quando você for pregar, meu filho, compre uma pastilha. Quando a pastilha, você perceber que ela derreteu na boca, aí já está a hora de você parar a pregação. E ele disse, ótima ideia. E no dia que ele foi para a igreja pregar, todo paletó sempre tem um botão sobressalente. Porque se cair um botão, você já tem ali. E quando ele colocou a mão no bolso, em vez de pegar a pastilha, ele pegou o botão, botou na boca. Vocês imaginam que hora foi que ele deixou de pregar? Mas eu quero dizer para vocês que eu não botei o botão na boca hoje não. Porque ele esperando o botão se derreter, irmãos, e o botão não se derretia. E aí ele levou, foi para uma vigília. Mas não é meu caso. Meus irmãos, vamos ler apenas o que já foi lido aqui. Em seguida nós vamos fazer aqui algumas citações bíblicas para que a gente possa estar ministrando aqui nesta noite a palavra do Senhor. Ezequiel 37, o verso de número 14, eu vou reler novamente, que diz o seguinte: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, meus irmãos, falar sobre avivamento, desde que o pastor me convidou, eu fiquei preocupado, porque é um assunto, irmão, muito interessante, empolgante. No entanto, a gente tem que ver as coisas segundo as Escrituras, para que a gente não saia da palavra de Deus. Então, avivamento é o tema e comprometimento. Então, para a gente, irmãos, saber, segundo a Bíblia, o que realmente é um avivamento, nós temos que pesquisar na Bíblia o que é avivamento, assim também o que é comprometimento. Então veja bem, do ponto de vista teológico, o capítulo 37 de Ezequiel, pois é um livro profético, né? E os livros proféticos, eles são difíceis de você entender e de interpretar. Então, em primeiro lugar, é necessário que a luz do Espírito Santo esteja sobre nós. É necessário que a gente veja o verdadeiro significado do texto. É necessário que a gente veja também o contexto pelo qual aquilo ali aconteceu. Porque senão nós vamos sair das Escrituras, vamos sair da Bíblia. Então, do ponto de vista teológico, irmãos, capítulo 37 de Ezequiel é centrada na visão profética dos ossos secos. E aqui também foi representado, né? Não adianta nem mais eu querer mostrar para vocês, porque todo o culto foi desenvolvido em cima disso. E esses
secos, simboliza, irmão, na verdade, a restauração e a renovação do povo de Israel. O contexto aqui, no livro do profeta, é a restauração e a renovação do povo de Israel, que se encontrava disperso e sem esperança no exílio babilônico. O povo, irmãos, se desviou da aliança de Deus. O povo, irmãos, estava, vamos dizer assim, pecando continuamente diante do Senhor. Mas Deus, pela sua soberania, Ele resolve restaurar o seu povo, o povo de Israel. Então, de antemão, a gente já começa a ver o significado para os dias do povo de Deus, Israel, naquele momento. E também nós vamos ver o que é que significa hoje este avivamento para nós hoje. Então, irmãos, a passagem mostra-nos o poder de Deus para transformar qualquer situação. Vocês imaginem, irmão, o cenário. Quando eu leio o capítulo, que eu já li várias e várias vezes, o capítulo 37 do Ezequiel, eu começo a ver o cenário. Era como se estivesse num cemitério. E ali, irmãos, muitos ossos de pessoas, e sequíssimo. Então, essa é a visão que nós encontramos neste capítulo 37. Uma situação de morte, de desespero, né? Mas o Senhor, Ele, o que é que Ele faz, irmãos? Pela ação poderosa do Espírito Santo. Eu sou muito observador, irmãos, quando eu leio a Bíblia. Se vocês lerem todo o capítulo, ou todo o texto aqui de Ezequiel, vocês vão observar que nas várias vezes que faz citação ao Espírito, está em letra minúscula. Preste bem atenção. Confira a Bíblia, para que você não diga que o pastor está dizendo algo errado. Toda a citação é em letra minúscula, mas quando ele chega aqui no verso 14, porém em vós o meu Espírito, é o Espírito Santo. Aí a letra é maiúscula. É o Espírito do Senhor. Glória a Deus. É a ação poderosa do Espírito do Senhor que fez aqueles ossos se revestirem de carne, de tendões, e aqueles ossos reviveram pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos responder biblicamente o que é avivamento e o que é comprometimento. Nós não podemos, irmãos, confundir o verdadeiro avivamento pelo qual as Escrituras mostram para nós. Hoje nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde as pessoas correm desesperadamente para ver milagres, para ver sinais. Nós encontramos o que a gente chama de movimento de homem nas igrejas. E nós precisamos ter muita atenção com isso. Então, o que é um avivamento, irmãos? Um avivamento é, aprendam bem isso, hoje aqui, em nome de Jesus, irmãos. Avivamento é um despertar espiritual e uma renovação de fé e fervor a Deus. Um despertar espiritual e uma renovação de fé e fervor a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, tudo isso impulsionado pelo Espírito Santo de Deus.
É isso que nós encontramos em Ezequiel. É o Espírito Santo, com a sua ação poderosa, faz aqueles ossos reviverem. Então, irmão, avivamento é um despertar espiritual e essa renovação de fé e fervor a Deus, impulsionada pelo Espírito Santo. O avivamento, irmãos, ele pode ser individual, o avivamento pode ser coletivo, e o avivamento também pode ser em uma comunidade, ou em uma cidade, ou em uma nação. Porque às vezes, irmãos, na minha vida ou na sua pode acontecer um reavivamento, mas isso não significa que toda a igreja vai ser avivada. Mas quando Deus quer, isso está na sua vontade, Ele manda esse avivamento para toda a igreja, toda a comunidade. Então, irmãos, por aí nós podemos ver que nenhum homem, preste bem atenção no que eu estou dizendo, nenhum homem pode provocar um avivamento. Nenhum homem, irmãos, pode inventar um avivamento. Ele é exclusivo de Deus. Ele é exclusivo de Deus. Eu vejo, irmãos, eu tenho 43 anos no Evangelho, e eu sempre vi isso, até os nossos dias, de pessoas querendo inventar um avivamento. Avivamento não é porque você grita muito, não é porque você dá muita glória. Avivamento, irmão, vai além disso. Avivamento não pode ser inventado pelo homem. É Deus, irmãos, Ele é soberano. O avivamento vem dEle, procede dEle. Então, meus queridos, não é o homem que inventa um avivamento, mas ele é exclusivo de Deus pela ação soberana do Espírito Santo. O que é que o avivamento provoca, irmãos? Em primeiro lugar, o avivamento provoca quebrantamento e arrependimento genuíno. Não existe avivamento sem quebrantamento, irmão. Não existe avivamento sem arrependimento. Eu acho interessante, irmãos, que eu me incluo, nós temos a falsa ideia de que nós não precisamos nos arrepender. Quando eu estou falando, irmão, de arrependimento, aqui, para avivamento, não é o arrependimento para a salvação, não. Nós precisamos nos arrepender. Quando a gente começa a fazer uma análise na nossa vida, irmãos, a gente muitas vezes não estamos na presença de Deus como Ele quer que nós estejamos. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos e muitas vezes nós nem percebemos. Então, meus irmãos, o avivamento, ele é exclusivo de Deus, e a coisa que ele provoca é quebrantamento e arrependimento genuíno e busca sincera e verdadeira por Deus. E a gente, irmãos, buscar a Deus com sinceridade, buscar a Deus, irmãos, de forma verdadeira, porque Deus está vendo, irmãos. Avivamento, irmãos, é um mover profundo, impactante e sobrenatural
do Espírito Santo que restaura a vida espiritual do povo, ou indivíduo, isso é uma iniciativa de Deus, que age por meio do seu Espírito Santo para reavivar a fé do crente e atrair pecadores a Ele. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é isso. Já expliquei o que é avivamento. Agora, o que é comprometimento? No geral, irmãos, a palavra comprometimento significa uma pessoa que age com vigor, motivação e identificação com algo ou alguém. É alguém, irmãos, responsável em se empenhar em realizar algo. Comprometimento é alguém responsável em realizar algo. E a gente já começa fazendo uma pergunta: você é comprometido com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a sua igreja? Você é comprometido? Glória a Deus. Você tem essa responsabilidade? Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, só para você explicar melhor para vocês. Tem pessoas que ela está envolvida em algo, mas não comprometida. Como é que pode, pastor? A pessoa está envolvida, mas não está comprometida. Para explicar a vocês melhor isso, sobre comprometimento, eu não sei se vocês todos aqui conhecem bife a cavalo. O senhor conhece, meu irmão? Você vai no restaurante e você diz: eu quero um bife a cavalo. Não é nada demais, irmão. Sabe o que é? Eu vou mostrar, vou explicar para você. É um bife e um ovo em cima, um ovo frito em cima. Isso chama bife a cavalo. Eu gosto que só. E o que é que acontece? O ovo é de quem? É da galinha. E o bife é de quem? Olha, preste bem atenção. O ovo é da galinha. O bife é do boi. A galinha está viva lá no puleiro. Ela está somente envolvida, porque ela pôs o ovo. Mas o boi onde está? O quê? Morto. Comprometimento. O boi morreu. A galinha só está envolvida. Quantas pessoas na igreja, irmãos, só está envolvida, mas não está comprometida? Quantos crentes só estão envolvidos no Evangelho, mas não estão comprometidos? Será que vocês, eu, estamos dispostos a morrer pela causa do Evangelho? Glória a Deus. Se cada um de nós, irmãos, estivermos comprometidos com o Senhor, nós vamos morrer pela causa do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se a gente estiver só envolvido, nós vamos fugir. Nós não vamos querer morrer por causa do Evangelho. O boi, ele deu a vida. A galinha, apenas o ovo. Vocês entenderam o que é comprometimento? Diferente de envolvimento, avivamento e comprometimento. Os irmãos foram muito felizes em escolher esse tema: avivamento e comprometimento. Nós podemos citar, irmãos, que a Bíblia está repleta de avivamento. Aconteceu vários avivamentos na Bíblia, mas eu não vou citar todos os avivamentos que aconteceu na Bíblia. Vou citar alguns que vocês conhecem muito bem. Jonas, livro de Jonas, capítulo 3. Jonas teve todo aquele processo e ele chegou lá naquela cidade
porque Deus queria que ele chegasse. Mesmo querendo se desviar, mas ele chegou naquela cidade. E depois da pregação de Jonas, o que foi que aconteceu? Todo aquele povo, toda aquela cidade se arrependeram. Glória a Deus. Colocaram a face no chão, se quebrantaram. Aquele povo era um povo ruim, irmãos. Era um povo mau. E Jonas não queria ir até eles por conta disso. Mas quando ele pregou ali, Deus mandou ele dar o recado ali, a mensagem de Deus, o povo se arrependeu. Isso é um grande avivamento, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus. Houve arrependimento após a pregação de Jonas. Outro avivamento está em 2 Reis, no capítulo 22 e o capítulo 23. Os dois capítulos. Pois aconteceu o retorno de Israel à adoração. A gente fala de Israel, irmão, mas Israel sempre foi um povo rebelde, desobediente. E quando o povo desobedecia, pecava, então acontecia fracassos e mais fracassos. Mas no reinado do rei Josias, ele encontrou o livro da lei no templo. E ele começou a ensinar o povo. E ali houve um grande avivamento para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro avivamento na Bíblia, irmãos, que nós encontramos no Novo Testamento, que foi o início da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, 50 dias após, estavam todos ali, aguardando, quebrantados, em oração, e para também se cumprir a profecia de Joel, aconteceu o derramamento do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos. E em seguida, irmãos, o que foi que aconteceu? A igreja primitiva. Avivamento não é algo que acontece, irmãos, e depois vai embora, não. Avivamento tem que trazer transformação de vida. Glória a Deus. Avivamento tem que trazer santidade. Aleluia. Avivamento tem que trazer amor, Glória a Deus. comunhão. Porque se isso não acontecer, irmão, não é avivamento. Veja como vivia os primeiros crentes. Comiam juntos, estavam juntos, eles viviam em comunhão, na doutrina dos apóstolos. E quando ele se comportava daquela maneira, diz a Bíblia que todo mundo queria ser crente. A cada dia o Senhor acrescentava crentes à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Se essa igreja, irmãos, se vocês começarem a amar de verdade, com sinceridade, se vocês forem capazes de comer junto, de estar junto, de orar juntos, de seguir a doutrina dos apóstolos, esta igreja vai crescer aqui nessa cidade. Glória a Deus. Se vocês forem capazes de dar um testemunho, não importa o que aconteça, de ruim ou de bom, vocês derem um testemunho nessa cidade, essa cidade vai notar que existe coisa diferente, que existem crentes diferentes nessa cidade. E essa cidade vai ser abalada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos precisando mostrar para o mundo que nós somos diferentes. O problema do Brasil não é Bolsonaro. O problema do Brasil não é Lula. Ou quem quer que seja. O problema do Brasil não é o Trump, lá nos Estados Unidos. O problema do Brasil, como do mundo, irmão, é espiritual.
espiritual. Deus. E muitas vezes, irmãos, essas ideologias políticas têm tirado o foco da igreja. Igreja, retorne à palavra. Igreja, vivam a palavra. Igreja, escute a palavra. E você vai ser avivado em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, urgente de um avivamento. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Já não se pregam mais sobre o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Quem sabe hoje aqui Deus vai batizar com o Espírito Santo. Vai encher você do Espírito Santo. Aleluia. Avivamento na história da igreja, irmãos. Se você for pesquisar, hoje é muito fácil a gente pesquisar as coisas. Nós temos o Google, nós temos pesquisa na internet dos grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja contemporânea. Glória a Deus. O que é que foi que aconteceu, irmãos? Eu vou citar aqui apenas Glória a Deus. alguns, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O avivamento metodista no século XVIII. John Wesley, irmãos, ele foi usado por Deus e abalou a sua nação, Aleluia. pregando o evangelho, e um grande avivamento surgiu ali. Outro avivamento que eu posso citar na história da igreja, o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Aleluia. E a partir dali surgiram muitas igrejas, inclusive no Brasil, porque os missionários, pastores, saíram da Europa para ir lá para a Rua Azusa, e chegaram lá, receberam a unção do Espírito Santo, receberam um avivamento, receberam, irmãos, o enchimento do Espírito Santo e saíram pelo mundo, inclusive para o Brasil. A Assembleia de Deus hoje, irmãos, ela presta homenagem a Gunnar Wingre, que era um batista lá na Europa, e vieram para aqui, usados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos, irmãos, milhares e milhares de pessoas arrependidas que creram no Senhor Jesus, por causa que esses homens vieram para cá. Glória a Deus. Então, meus queridos, o avivamento da Rua Azusa é o avivamento do século XX. Então, irmãos, quando nós precisamos de um avivamento, precisamos perguntar isso. Quando nós precisamos de um avivamento, eu vou começar dizendo o seguinte, irmão. Nós temos que fazer essa pergunta. Quando nós precisamos de um avivamento? Quando o amor, a palavra diminui. Vai aqui a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente que tem a Bíblia como um amuleto, só para colocar na mesa da sala aberta, mas não lê Bíblia, não examina as Escrituras. Crentes assim são enganados por qualquer palavra. Nós temos que ser crentes bereanos, e quando alguém está pregando, a gente vai conferir na Bíblia se é realmente aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que ser crentes bereanos, irmãos. Então, quando nós precisamos de um avivamento, quando o amor, a palavra diminui, quando há um declínio no compromisso espiritual. Hoje, irmãos, as pessoas vivem uma falta de compromisso tremendo. Não tem mais compromisso. Querem bênção, querem ser abençoado, mas não querem compromisso. Então, irmãos, quando acontecem essas coisas,
é porque estamos precisando de um avivamento. Quando há um declínio no compromisso espiritual e a vida cristã se torna superficial, ou focada apenas em emoções. Eu chamo, irmãos, desculpe eu falar assim, eu sempre digo que existem crentes bola de festa. Já ouviu falar? Está ouvindo agora? Crente bola de festa, que está na igreja, que pula, que sapateia, que grita, mas quando chega lá fora, murcha tudo. Acabou. Foi só algo momentâneo. Aquilo não trouxe, transformação para a sua vida. Todo avivamento traz transformação para a nossa vida. Glória a Deus. Eu não acredito no crente que diz que está sendo avivado se não existe transformação na sua vida. Então, meus queridos, quando isso acontece, nós estamos precisando de um avivamento. Levando a perda do primeiro amor e uma vida descompromissada com Deus. Quando acreditamos na palavra de supostos profetas. Hoje, irmãos, na igreja, quando eu digo na igreja, de forma geral, o povo está à procura de profeta. Irmão, eu cheguei a pastorear uma igreja. E a igreja que eu estava pastoreando tinha uma profeta. E o povo ligava para ela: irmã, Pai do Senhor, irmã, estou ligando para você, para saber o que é que Deus vai falar para mim. Veja aí, irmã. E aí vinha a profeta e dava a profetada. Irmão, olha aqui a palavra, irmão. Irmão, olha aqui a palavra. Tem profecia maior que esta? Olha aqui a palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Crente que só quer estar ouvindo o profeta. E tem mais, e fale coisa boa. É muito bom eu chegar para alguém e dizer assim: irmão, Deus está me revelando e falando para você. Você vai receber um carro top de R$1 milhão. Oh, glória! Irmão, Deus está falando aqui que você vai construir aquela casa do seu sonho, com piscina, com tudo. Oh, glória! Mas, irmão, Deus está falando para você: tenha vergonha na cara e tenha compromisso com Deus. E com a sua palavra, e com a sua obra. Isso é o verdadeiro avivamento. Então, meus irmãos, nós não precisamos de avivamento dessa forma. E quando a gente deixa de acreditar na palavra revelada de Deus para acreditar nesses supostos profetas, nós temos que ter cuidado, irmãos. Avivamento começa e continua na palavra, irmãos. Quando o profeta de Deus teve aquela visão, era a palavra. Profetize, use a palavra. Aleluia. E diga: ossos secos, vocês vão reviver. Palavra de Deus, irmãos. Então, meus queridos, avivamento começa e continua na palavra. Fora da palavra não há avivamento. Não há avivamento. E nós estamos precisando também, irmãos, volto a falar, de um avivamento de amor na igreja. De amor na igreja. A igreja, irmãos, ela é uma comunidade de amor. O próprio nome desta igreja revela: Comunidade Batista da Plenitude do Amor. E isso nos compromete, viu, irmão? Porque nós temos que ter amor. Nós temos que viver o amor. Amém. Glória a Deus.
O que foi que Jesus falou, irmão, no Evangelho? Amem aquele que vos persegue, que vos maldizem. Porque, irmãos, a gente amar uma pessoa que faz bem pra gente é muito fácil. Mas você amar aqueles inimigos, então a igreja precisa mostrar isso para o mundo, irmãos. Nós precisamos, porque o amor, irmãos, é o dom supremo. Aquela igreja de Corinto, a igreja de Corinto foi a igreja que mais foi exortada. Era uma igreja que abundou todos os dons, mas era uma igreja frágil, era uma igreja que saía da palavra, era uma igreja que fazia confusão na ceia, era uma igreja que tinha litígio entre os irmãos, era uma igreja que tinha adultério, era uma igreja que vivia em pecado, era uma igreja que muitos tinham dom, mas era orgulhosos e soberbos. E Paulo deu doutrina àquela igreja e disse assim: eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Glória a Deus. O amor, o dom supremo é o amor, irmão. O dom supremo é o amor. E nós só estamos aqui porque Jesus, por amor, que a gente nem sabe dimensionar, como está no Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse de alguém morrer pelo seu próprio inimigo, irmão? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos. E as pessoas estão correndo atrás de dons exteriores. As pessoas estão correndo atrás de vantagens. Mas, irmãos, quando nós precisamos do avivamento é quando isso está acontecendo. E eu quero dizer para vocês, irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento de todo e qualquer avivamento. Aleluia. E eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Jesus falou para Satanás no monte da tentação. Nós vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Está lá, irmãos, quando Jesus foi tentado por Satanás. E sabe mais de uma coisa? Satanás ali, irmãos, ele citou a Bíblia. Ele não estava falando por ele próprio, não. Ele citou as Escrituras. Você vai conferir, está lá no Salmo 91. Mas o que foi que Deus disse para ele? Quando o diabo viu que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites com fome, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus respondeu também para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra, irmãos. Palavra. O diabo também foi tão ousado que disse: lança-te desse pináculo, porque aos seus anjos dará a ordem que apanhará nas suas mãos. Está escrito isso, está escrito. Mas, irmãos, uma coisa está escrito, e uma coisa é a revelação da palavra. Ele estava distorcendo a palavra. Se Jesus se jogasse daquele pináculo, Jesus ia morrer. Quantas pessoas estão com Bíblia na mão, distorcendo a palavra, lê um versículo fora de contexto, lê um versículo isolado, que não tem nada a ver com a revelação da palavra. Tome cuidado, examine a palavra e veja se realmente é a revelação da palavra. Então foi isso que aconteceu, irmão, lá no monte. E o diabo ainda se atreveu e dizer o que para
para Jesus? Está vendo esses reinos? Está vendo todas essas glórias? Se tu me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. Olha, irmãos, eu começo a pensar que as pessoas hoje estão acreditando em Satanás e não estão acreditando em Cristo, porque querem a glória deste mundo, querem, irmãos, a glória deste mundo, o reino deste mundo. Não, irmãos, porque o reino deste mundo e a glória deste mundo nem era dele, nem é dele, nem é de Satanás, mas ele dizia para Jesus, para enganar Jesus. Então, irmãos, Jesus se baseou na palavra de Deus. Ele, irmãos, calou o diabo com a palavra de Deus, com a revelação correta e verdadeira da palavra de Deus. E as pessoas, irmãos, muitas vezes erram, lêem um versículo fora de contexto e acreditam nisso. Vocês querem ver uma coisa? Só mais um exemplo que eu dou a vocês. Isso aconteceu, irmão. Estou falando aqui história de carochinha. O irmão que estava lendo a palavra de Deus, e ele leu aquele texto que Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele disse assim: eu vou tomar posse dessa palavra. Tome cuidado com isso, irmãos. Ele diz: eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou entrar lá no zoológico, onde está os leões, e Deus não vai deixar os leões fazer nada comigo. Coitado, irmãos. Ele foi para lá e o leão devorou ele. Isso é real, verdadeiro, que eu estou dizendo a vocês. É como a gente chegar na praia, né, meu irmão? Aí a gente começa a lembrar do que Jesus disse para Pedro, quando estava lá naquele barco. Jesus veio andando por onde, irmão? Parece que eu estou vendo, irmão, Jesus. Nosso Jesus é poderoso. Aleluia. Ele por cima das águas. Aí Pedro disse: Senhor, também me manda, Senhor. Ele disse: vem, Pedro, pode vir. Sobre a ordem de Jesus. E ele foi, irmãos, e ele andou por sobre as águas. Só que teve um momento que ele teve dúvida. Eu não sei, irmãos, que a Bíblia não revela, mas talvez na cabeça de Pedro ele começou a pensar: quantos metros eu estou aqui? Meu Deus, e se eu afundar? Começou a dúvida. E aí ele foi afundando. Mas aquela palavra, irmão, foi para Pedro. Não é para mim nem para você. Você pode até fazer uma inferência, o que a gente chama de inferência, com aquele texto do Evangelho e dizer assim: eu vou andar pelas águas da minha tribulação, eu vou andar pelas águas do meu sofrimento, eu vou estar em pé pelas águas, aconteça o que aconteça, pelo nome de Jesus eu vou estar andando sobre essas águas. Olha, Jesus falando aqui para tu. Você está passando por problema, por dificuldade, ande, vem até mim. Você pode andar por as águas da tua turbulência. Não é algo literal, não, irmãos. Porque isso foi interpretado de maneira literal. Eu vou para a praia e vou dizer para minha esposa: olha, fica aí, vê o que vai acontecer. Olha, eu sou um homem cheio de fé, eu vou andar pelas águas, lá vai eu, e vou me afundando. Ela vai ter que me pegar e me puxar, senão eu vou morrer. Não é assim, irmãos, que a gente interpreta essa escritura, não. Então, irmãos, nós precisamos realmente, né, de um avivamento. E Jesus diz, né, olha o que Jesus diz no Evangelho de João 6,63. Veja o que é que ele fala no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 63. Jesus fala algo
Maravilhoso. Olha o que ele fala aqui, irmãos. 6, João 6, 63. Ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês entenderam, irmão? Palavra de Jesus, palavra de Deus, ela coloca vida em nós. Glória a Deus. Ela coloca o Espírito em nós. São Espírito e são vida. A palavra, irmãos, produz vida em nossas vidas. Não é uma palavra de homem, mas é a palavra de Deus. Então todo avivamento tem que ser baseado na palavra de Deus, irmãos. E a gente já está concluindo. Avivamento é a produção do fruto do Espírito Santo. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Você descobre em Gálatas. Leia aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5, 22. É muito conhecido entre nós esse texto. Qual que a palavra diz para nós? Ele diz que o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito, irmãos? Ele vai dizer para nós aqui. Ele diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que a gente, irmãos, no avivamento nós vamos produzir na nossa vida. Amém. O fruto do Espírito, amor. O fruto do Espírito, né? Bondade, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Como é que a gente vê, irmão, tantas pessoas crentes, dizendo crente, pise no calo dele para você ver se ele não vai arregaçar a mão e dizer: agora eu vou dar um soco pentecostal nesse cara. Porque não tem domínio próprio. Quantos não tem amor, não tem paciência, fidelidade, bondade? Então nós precisamos, irmãos, quando nós vamos viver esse avivamento, nós precisamos produzir, o Espírito Santo produzir em nós o fruto do Espírito. Finalizando, irmão, é urgente que sejamos cheios do Espírito, conforme Efésios 5,18, é muito conhecido, né? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, irmão, ele não está dando uma alternativa, não, é uma ordem. Enchei-vos, é uma ordem que ele está dando. E cada um de nós, irmãos, temos que ser cheios do Espírito Santo para produzir os frutos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos disso, irmãos. É urgente. E que tenhamos uma vida crucificada e comprometida com a palavra de Deus. Vida crucificada, comprometida com a palavra de Deus. Eu quero só ler o último versículo que a gente vai ler em Gálatas novamente, no capítulo 2 de Gálatas,
o verso 19 a 20, diz assim, irmãos: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Glória a Deus. Você quer um avivamento? Vocês querem um avivamento? Eu também quero. Mas é preciso estar crucificado com Cristo. E outra coisa que ele fala aqui, eu tenho esse versículo desde o início da minha fé, irmão. Já estou crucificado com Cristo. E pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive. Vou repetir. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é mais eu, irmãos. É Cristo vivendo em mim. Quando nós temos uma vida avivada e comprometida, então é porque Cristo está em você. Por onde você andar, alguém vai dizer assim: olha, ali verdadeiramente é um homem de Deus, ali verdadeiramente é uma mulher de Deus. Porque por onde você andar, você representa Cristo. Por onde você andar, você representa o Senhor. Você, Cristo está em você. Não é mais você que vive, não é mais o seu eu, não é mais a sua vontade. É Cristo vivendo em você, para que você tenha uma vida avivada, uma vida santificada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E nesta noite, concluindo, irmãos, se alguém quer ser cheio do Espírito Santo nesta noite, se alguém ainda não passou pela experiência do batismo do Espírito Santo, eu desafio você nesta noite. Eu sei que o ambiente aqui é muito apertado, mas você pode vir até aqui à frente e nós vamos orar. Eu também convido um grupo de louvor para a gente cantar aquele hino que vocês cantaram.